Que a graça de Deus, já manifestada pela presença de seu Espírito entre nós, continue nos iluminando, nos ajudando a compreender a sua mensagem. Que raio de título é esse que o pastor colocou? Travessia, nome de novela. A fé travessa da menina mulher. Atravessa um mundo misógino para a glória de Deus. E será que nós vamos tratar? Nós lemos há pouco, segundo Samuel, Davi tentando enaltecer a vida de Saul e Jonatas, que na verdade Davi queria que morressem para que ele tivesse o trono. E ele joga as mulheres no meio da história, sem elas terem pedido, né? Mulheres de Israel, chorem por Saul. E como que é essa manipulação das mulheres na nossa sociedade, como já era antes? Como que as mulheres não tiveram oportunidade de se manifestar a respeito da morte de Saul? Não tem a fala de uma mulher. Tem os homens dizendo que elas têm que chorar por Saul. E isso nos leva a um termo que a gente fala pouco, mas vocês percebem muito, principalmente as mulheres, que é menterrupting, que é a interrupção masculina, quando uma mulher está falando e um homem não deixa ela falar. Quando a mulher está explanando algo e um homem interrompe. Isso é muito comum, nós fazemos muito, e os homens têm uma capacidade extraordinária de fazer isso, mesmo quando são interpelados a não fazerem. Então é a prática sexista de interromper uma mulher quando ela está falando. É uma das formas mais comuns de discriminar o sexo feminino. É fácil de identificar. Homens interrompem a fala de uma mulher. Para eles, um ser inferior. Repetem isso também com crianças. Quantos de nós, homens e adultos em geral, interrompem a fala de crianças? Nós fazemos muito isso. Então a gente começa a perceber que mulheres e crianças são seres inferiores para o universo adulto masculino. Mulheres e crianças são seres inferiores para o universo adulto masculino. Sabemos que a Bíblia é um conjunto de livros cheios desse tipo de comportamento que marginaliza a mulher. Leia, por exemplo, Levítico 15, 19 e 27 seguintes. Não precisa ler agora, mas você vai ver que trata de leis. Inclusive, uma delas é que quando a mulher está menstruada, ela não pode ser tocada porque ela é impura, e se você tocar nela, você também vai ficar impuro. E aí você vai ter que fazer um monte de cumprir outras regras para se purificar. Então isso mostra esse contexto desse comportamento dos homens para com as mulheres. A lei vigora até os dias de hoje, não só relaciona a menstruação, pois identificamos que em qualquer idade a mulher continua sendo interrompida. Ainda é comum as mulheres dizerem que estão de Chico. E o que isso quer dizer? É muito difundido isso para a nossa sociedade. O que é ficar de Chico? Vocês ficam de Chico? Quem aqui fica de Chico? Então a gente tem essa relação de domínio dos homens sobre as mulheres, e vocês vão entender por quê. Ficar de Chico vem, sabem de quê? Chiqueiro, onde ficam os porcos, um lugar de lama, um lugar sujo. Então a mulher, quando está menstruada, segundo os homens, elas estão sujas e estão no lugar onde ficam os porcos. Isso coloca as mulheres junto aos animais numa posição de submissão aos homens. Vocês querem continuar ficando de Chico? Vocês acham que é interessante as mulheres ficarem de Chico?
Não aceitem mais isso, não repitam mais isso. Não faz parte da natureza da mulher e vocês e nós todos temos a obrigação de não reproduzir mais isso. É o período menstrual, porém de maneira pejorativa, humilhante, pois Chico vem de chiqueiro, onde ficam os porcos. Assim, os homens definiram o lugar das mulheres durante o corrimento fisiológico do menstruo pela vagina. Por qual motivo ainda reproduzimos isso? O relato de Marcos 5, 21 a 43 vem na sequência da experiência de atravessar para o outro lado do lago. Texto tão bem interpretado pelo nosso irmão presbítero Aníbal no outro domingo, onde nós percebemos vários valores que estão ligados a essa experiência de atravessar e de trazer essa nova vida para as pessoas, de forma que elas tenham dignidade. Uma experiência não só de superação do caos, das tempestades de problemas, mas que agora vai incluir a libertação e a liberdade, especialmente a liberdade feminina. A mulher oprimida por 12 anos, porque teve fé, não porque homens permitiram, foi curada e liberta da vida marginal que era obrigada a viver. Neste caso, é importante destacar que a mulher, com fé, é protagonista, dona de seu próprio corpo e agiu confiante na liberdade que Jesus anuncia e representa. Ela tinha certeza de que uma filha de Deus era alvo da graça e das promessas de Deus, destinada a toda a humanidade. O milagre funcionou de duas maneiras. A primeira maneira, naquele tempo as pessoas teriam mais facilidade de aceitar a mulher se o sangramento fosse interrompido, ficando a mulher quente com a lei. Então Jesus não eliminou a lei. Apesar da lei ser um problema, ele não eliminou a lei. A mulher foi curada e isso deixou ela pura mediante a lei. Ele resolveu dessa forma também. E a segunda forma que ele resolveu. Hoje somos convidados a enxergar a liberdade da mulher como algo nativo, raiz. A liberdade da mulher não é algo que ela precisaria conquistar, é algo que já existe. Falsa a ideia de que a mulher precisa, infelizmente, existe a luta das mulheres. Mas é falsa a ideia de que elas precisam conquistar uma liberdade que já é delas. É muito triste a gente ter que dizer que ainda é preciso mudar. Então a gente vive uma realidade que não precisaria existir. Ela é livre não por merecimento, mas pela graça de Deus. Assim como nós homens também podemos ter liberdade. Não por merecimento, mas pela graça de Deus. A outra parte do Evangelho, Jesus cura uma adolescente de 12 anos. Nós conseguimos entender que 12 anos é a idade de adolescência. Nós conseguimos olhar para uma menina de 12 anos e ver uma adolescente, e alguns até veem criança. Uma criança, adolescente. Sabemos que essa é uma idade marcante na vida e na sexualidade feminina. E a mulher sabe melhor que o homem, lógico. E nesse período, entre 10, 12 até 14 anos, há uma mudança marcante da vida da menina mulher. Por volta dessa idade, as meninas têm sua primeira menstruação. Há casos de meninas que sofrem hemorragias e necessitam de cuidados especiais. Talvez homens não saibam disso, mas há mulheres que elas não menstruam, meninas de 12 anos que não menstruam, elas sofrem hemorragia por causa de uma disfunção fisiológica e acaba acometendo e elas sofrem com isso. E não de repulsa. Adolescentes que, na sua primeira menstruação, no início da sua puberdade, sofrem hemorragia, não precisam de repulsa, como aquela mulher que sofreu por 12 anos. E é interessante perceber isso. Jesus passou por cima da lei, nesse caso, pegou na mão dela e ordenou que a alimentasse.
Por que a menina tinha que ser alimentada? Por que Jesus ordenou que a menina tinha que ser alimentada? Quando alguém precisa ser alimentado? Quando está passando fome, quando não está sendo cuidado. Quantos dias será que essa menina não recebeu comida? E por que essa menina não recebeu comida? 12 anos, primeira menstruação. O que ela lhe diz? Não toquem, não se aproximem. Então a gente percebe que Jesus está lidando com algo que é muito mais forte, mais poderoso, do que simplesmente cuidar de alguém doente. Existe uma lei que proíbe você se aproximar de mulher. E a menina se tornava mulher. Então a repulsa aparece aí, né? Então eles negavam a comida porque tocar nela garantia a impureza sexual. Há casos de meninas que são alvo da interrupção masculina desde a infância, numa tentativa de empurrá-las para uma vida de submissão. As mulheres indígenas na Amazônia, desde as suas idades mais ternas, até antes da puberdade, são obrigadas à prostituição. Dominação masculina. Há lares que pais, mães e homens principalmente colocam suas filhas, assim como Ló tentou fazer, colocam suas filhas para gerar renda. Então existe um contexto que não necessariamente é esse que a gente está vivendo, de abuso sexual. Mas aqui existe um contexto de dominação perante uma lei que proíbe que uma mulher seja cuidada. Porque quando ela está menstruando, até pela primeira vez, ela não pode ser cuidada nem alimentada, não pode ser cuidada. Isso chama atenção porque nós estamos vivendo uma grande discussão sobre aborto. Eu não vou entrar na polêmica do aborto. A Lei PL 1904/2024, ou Lei Anti-Aborto, PL da Gravidez Infantil, ou Lei do Estupro, ou PL do Aborto. As mulheres em marcha denunciaram: criança não é mãe, isso é fato. Ninguém precisa ser ladrão na política para concordar que criança não é mãe. Isso é raiz, isso é natureza. Criança não é mãe. Todos temos argumentos a favor da vida. E o problema é esse, os argumentos. Todo mundo tem argumento. Ninguém quer abandonar os argumentos e a raiz estrutural do problema. O Brasil é uma nação constituída pela cultura do estupro. Padres jesuítas, se vocês não sabem, podem pesquisar. Padres jesuítas forçavam negros e indígenas ao sexo com a pretensão de avançar os escravos negros, porque eles eram muito rebeldes, fortes, e eles conseguiam fugir. Sabiam disso? Então vamos botar eles para cruzar com uma raça mais mansa. E ali, a mulher frágil, indígena ou negra está sendo abusada, dominada, gerando para uma raça mais fácil de controlar, não tendo a concentração. Quem foi criado primeiro, o homem ou a mulher? Nas narrativas, Deus criou a humanidade, fez macho. Em Gênesis 2, fez Adão, e ele era sozinho, fez Eva. Assim, o primeiro macho. A narrativa bíblica informa o macho. Porém, só faz sentido que tenha aparecido primeiro a gestante. Porque a gestante do feminino com capacidade de gerar outros indivíduos que vendem aquela imagem. O capítulo 2 de Gênesis é uma forma de esvaziar ou sequestrar da mulher essa natureza, de tal forma que ali Deus fez o homem gestar uma mulher a partir de um osso. No lugar da mulher gestante, a narrativa coloca um homem gerando uma mulher.
Só estou dizendo que nos nossos argumentos, desde lá de trás da história, favorece o domínio do homem sobre a mulher. Nós podemos interpretar Gênesis 2 como parceria, podemos. A mulher, do lado de Adão, e sua parceria, solidariedade, podemos, não tem problema. O Espírito nos move a fazer interpretações. Mas se a gente for olhar com carinho nos vídeos, no lugar da gestante, colocar o homem gestante. Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança, portanto, ao olharmos para a humanidade, porque nós vemos. Porque se nós somos a imagem e semelhança dele, quando a gente olha para a gente vai ver Deus. É essa a lógica. É uma via de mão dupla. Do ponto de vista da anatomia, é imagem. Tons variados de coloração de pele, olhos, cabelos. Formatos variados de nariz, queixo, orelhas, etc. Do ponto de vista neurológico, há autismo, síndromes e tantas distinções que há uma neurodiversidade. Gênero. As gradações de gênero são tantas que foi acrescido o símbolo MAS no trânsito, a sigla que dá ou tenta acolher os diversos gêneros. E muitos estão vindo à tona. Existe um universo ainda a ser familiarizado e a ser descortinado, de forma que, ao afirmar que nós somos imagem e semelhança de Deus, implica dizer que este Deus é tudo que sabemos sobre nós e que ainda vamos descobrir essa verdade. Concluindo, Jesus promove liberdade às mulheres, não como um homem que permite algo atrás, mas como a palavra de Deus que interrompe o comportamento machista e misógino da sociedade, atravessando os preconceitos com sua misericórdia. É isso que Jesus faz. Ele atravessa os preconceitos, as nossas leis, as nossas dominações, com a sua misericórdia. Aí Jesus reconhece o potencial de mudança do homem Jairo, pois ele teve fé. Jairo está no contexto machista. Jairo é um líder de sinagoga. Jairo garante que mulheres não se aproximem de homens, em certo momento. É um líder, precisa seguir a lei. E aqui ele teve fé, houve uma mudança. Jesus quer, sabendo da fé feminina, que brota da ação do Espírito feminino de Deus, a arte de Deus feminino, garantir que a filha de Jairo não seja distanciada da graça. A filha de Jairo estava sendo distanciada da graça, levando para a morte, porque ela estava sendo impedida de ter sua liberdade, de ser alimentada, de ser cuidada, de ser mulher, pela sua natureza. Quer garantir que os machos aprendam no meio da multidão a conviver com a mulher em muito respeito. E no íntimo dos nossos lares, onde moram os que primeiro interrompem as mulheres, aprendamos e transmitamos o verdadeiro amor. Trata-se de um amor incondicional, ou seja, perfeitamente igual para mulheres e homens, e entre mulheres e homens. É isso que Jesus faz quando atravessa a nossa sociedade. Que linda travessia! Elas, como Jesus, atravessam a tempestade sem eufemismo, sem querer odiar o homem, mas com o feminismo da nítida luta pela igualdade e liberdade humana. A mulher precisou ser travessa, cometer uma travessura, uma forma de luta. Quem não conhece essas travessuras das crianças? A mulher adulta, aquela mulher, precisou ser travessa para atravessar a multidão dominada por homens para se curar. Não foi isso? Ela precisou de criar uma travessura, porque ela não poderia chegar perto de Jesus. Os homens não deixariam ela chegar lá. E ela, com toda a forma de impedir que ela chegasse, ela criou uma forma de atravessar os homens, os preconceitos, e tocar no manto de Jesus para ser curada, para ser enxergada, para ser livre. A menina fingiu dormir. A minha filha tem feito isso, é muito engraçado. Débora às vezes finge dormir. Débora, come mais um pouquinho, minha filha. Ela
família, atrás do nosso mesmo. Essa travessura é linda, mostra uma mulher procurando a sua verdade. A menina fingiu dormir para que Jesus revelasse a graça de Deus e a sua liberdade, pois sua puberdade não é sinal de condenação, isto é, a obrigação de casar-se para gerar herdeiros e da fazenda. Isso é uma travessia, uma travessura, e as mulheres fazem isso não só para criar graça, mas principalmente porque elas são perseguidas. Criar artifícios para servir, é isso que as mulheres têm que fazer. Rebolar não com o nome, rebolar para se dizer. Então a gente percebe que essas duas mulheres, aquela que atravessa a multidão adulta e essa menina que finge dormir, elas estão na direção da graça de Deus e estão lutando por isso. Deus abençoe a travessura feminina. Deus abençoe a travessura feminina. Que a fé que há em cada um de nós nos converta para uma vida de respeito mútuo para a glória de Deus e a plenitude do reino. Amém.